Ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. Quantas vezes você compartilhou, você falou um pouco de algum projeto que você tem a desenvolver e de repente, de uma forma deliberada, pessoas começaram a dizer que não dará certo. Pessoas começaram a duvidar da sua capacidade, começaram a colocar em xeque a sua competência. E talvez você tenha se sentido tão acuado, tão acuada, que simplesmente desistiu de progredir. É exatamente sobre isso a temática do episódio de número 244. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Episódio fundamental, episódio que vai trazer os aspectos que talvez tenha freado você, que não está deixando, talvez a mochila ela esteja muito pesada porque você está carregando consigo aspectos que precisam estar lá atrás, lá no seu passado. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio 244, você tem algumas regrinhas aqui do nosso podcast. A primeira delas é você seguir o podcast do Professor Alan no Spotify e no YouTube. Curtir o episódio, no caso do YouTube, e ativar as notificações, tanto no Spotify quanto no YouTube. Segundo, ao longo do episódio, você vai ouvir frases de impacto. Anota essas frases, não espera a melhor frase. Se você foi impactado, impactada por 5, 6, 7 frases, coloca elas nos comentários, tá certo? E a terceira regra é encaminhar esse podcast para uma pessoa. Certamente, ao longo do episódio, você vai ouvir pontos que você vai lembrar de pessoas. Escolhe uma pessoa, encaminha para ela e diz o porquê que você lembrou para ela, por que você de fato, escolheu ela para enviar o episódio de hoje. Certamente essa pessoa vai chegar aqui e vai observar que você só podia encaminhar para uma pessoa e você encaminhou para ela. Imagina como essa pessoa vai se sentir lisonjeada e feliz. A, a base do episódio de hoje é uma frase do Jerônimo e eu concordo em gênero e número. Ou seja, efetivamente, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Você já notou que as críticas, elas aumentam quando você revela projetos que sejam para sua evolução? É muito comum que aconteça a crítica para quem quer evoluir e uma espécie de harmonização com a pessoa, quando a pessoa fala de coisas ruins. Então, por exemplo, você fala assim: olha, caramba, eu peguei uma virose na última semana. Que virose, viu? Aí a pessoa diz: não, você não sabe, aqui eu peguei. Eu não vomitei uma vez, não, foram 10 vezes. A outra, não, eu tive diarreia por 3 dias, a outra vai dizer que teve por 5 dias. Não é isso? Porque note que a pessoa, ela passa a ter uma espécie de afinidade com aquele aspecto negativo. Mas quando você diz assim, ó, eu comecei a desenvolver um projeto porque eu vou fazer, é só um exemplo, um curso técnico ou um mestrado, porque eu quero um crescimento profissional. Aí a pessoa, ela olha para você e diz assim: meu Deus, você vai fazer um mestrado, tendo duas filhas, dois filhos, tendo um trabalho, já buscando especificamente, já está com a idade X, já está com a idade Y. Ela busca efetuar uma crítica àquele projeto de evolução. O mesmo acontece quando você diz que vai estudar para concursos públicos. O que é que a maior parte das pessoas, principalmente que não estão inseridas neste núcleo, elas dizem? Ah, concurso? Que nada, tem que estudar o dia inteiro, tem que abdicar da vida. Outros já vão dizer concurso é carta marcada. Ah, concurso? Que nada. Concurso todo mundo já sabe quem vai passar. Então, note que isso gera um processo crítico. Se não é crítica ao processo, a crítica ela é pior ainda, porque ela é crítica direcionada a você. E de você, que nunca gostou de estudar, vai se dedicar para concursos. Quando você ouve isso, você já toma logo um banho de água gelada. Ou então, quando diz assim, você
que a gente analisava, que a gente via na escola e achava que você não ia dar para nada. Você quer passar em um concurso? Ou então, você quer passar em um concurso deste tamanho para ganhar esse valor? Você acha que tem capacidade para isso? Então, note que essas pessoas, elas trazem uma opinião sobre a sua vida e o que é pior, não é sobre o que elas opinam, porque você não tem talvez controle sobre isso. Talvez o controle que aconteça é sobre você revelar para essas pessoas ou não que você está estudando. Isso é um ponto. Mas imagina que chegou porque uma outra pessoa soltou a informação. E esse, por exemplo, familiar, ficou sabendo que você está estudando. E de repente ele ou ela aguarda aquele momento que estão todas as pessoas reunidas e dizem, fiquei sabendo que você está estudando para concursos públicos. E aí, como é que está sendo? Aí você, de uma forma sem graça, de uma forma mais tímida, diz, não, estou aí estudando. E você dessa vez vai encarar mesmo? Ou é só mais uma forma de enrolar seus pais? Olha, olha que frase extremamente maldosa. E aí você ouve aquilo e diz assim: caramba, será que aquela pessoa não tem razão? Será que realmente eu não tenho a capacidade necessária para conseguir esta aprovação? E aí você começa a acreditar naquilo. E aí tem duas frases importantes. A primeira delas é: não dê ouvidos à crítica de pessoas que você não pediria opinião. O que aquelas pessoas sabem sobre o esforço que você tem desempenhado no bastidor? Não é no palco, é no bastidor. Como é que será que essa pessoa ela tem visto o quanto você tem progredido na jornada? O quanto você tem se dedicado? É lógico que não, sabe por quê? Porque essa pessoa não vai estar com você no pódio. Essa pessoa não vai estar com você no dia da posse. Então, a opinião desta pessoa não pode influenciar efetivamente na sua vontade de progredir ou no seu desejo de desistir. Essa pessoa, ela não pode ter este poder, irmãos. E aí surge a frase do Epíteto, que é um filósofo estoico que nasceu escravo, ou que foi escravo. E ele traz assim: não é sobre o que acontece com você. A pessoa emitiu uma opinião sobre a sua vida, mas sim a como você reage ao que acontece com você. Qual é o significado? Qual é a magnitude que você dá àquela opinião que foi emitida? Se você sai do sério, se você se irrita a tal ponto, aquela pessoa, então, de novo, aquela pessoa ela sabe que aquela fala, ela vai produzir um efeito danoso em você. E se essa fala ela é maldosa, ela tem esse objetivo. Então é por isso que a gente fala tanto em mindset. É por isso que a gente fala tanto na configuração mental. Quanto mais a sua configuração mental ela estiver preparada para esse tipo de situação, mais inabalável você estará. Mais forte mentalmente você estará. E é por isso que vem a pergunta: o quanto você tem paralisado os seus sonhos, os seus objetivos, por conta dessas pedras que são arremessadas contra você, porque você é uma árvore que dá frutos. Até quando você vai, por influência negativa destas pessoas, dizer assim: será que vale a pena eu continuar? Porque a dor, ela vai existir por continuar ou por você desistir.
Você precisa escolher qual é a dor que você quer viver. A dor de continuar ou o arrependimento de não ter tentado. É exatamente sobre isso. Não dê ouvidos a pessoas que você não pediria opinião. Não dê ouvido a pessoas que não estarão no pódio com você. E quando eu falo no pódio, eu estou falando da selfie da posse. Pessoas que vão comemorar a sua vitória. Se não é essa pessoa que está falando, se não é essa pessoa que está jogando pedra, essa pessoa ela não pode ter uma influência tal sobre a sua mentalidade que possa gerar um desânimo devastador. O desânimo que vai fazer com que você desista dos seus objetivos. Talvez você não possa permitir que outras pessoas tenham esse domínio sobre você. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir as palavras que foram proferidas nesse episódio. Essa pessoa vai se sentir extremamente lisonjeada, porque você só pode encaminhar para uma pessoa e você escolheu ela. Se você é essa pessoa que recebeu essa indicação, que recebeu esse episódio, volta lá e exercita a gratidão. A gratidão é um dos sentimentos mais nobres que temos. Quando você exercita a gratidão, você vai para um outro patamar. Você passa a reconhecer as pessoas. Você passa a entender que a vida vai muito além de simples trocas comerciais, em que você compra algo e a pessoa lhe entrega uma mercadoria por aquele pagamento. A vida é muito mais do que isso. Se você está pensando na vida dessa forma, talvez esteja faltando algo em você, algo relacionado a pequenos detalhes que vão possibilitar que você tenha mais força de ir em busca dos seus objetivos. Talvez você tenha um desejo enorme de conquistar a aprovação, mas você talvez não saiba por onde começar. Talvez você tenha dificuldade de ter um propulsor, de ter algo que vai lhe ajudar a vencer a procrastinação. Se esse é o seu caso, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, 719-9381-1035, assim como o meu Instagram, @prof.alanvinicius. Manda mensagem e diz, professor, preciso de ajuda em relação aos meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 245. Valeu, grande abraço.